Olá e bem-vindos. Hoje a gente mergulha nos conceitos psicanalíticos, olha, bem densos, mas fascinantes, né? Compulsão à repetição, inveja, instinto de morte. É isso aí, conceitos que se entrelaçam de um jeito bem particular e vamos explorar como eles podem criar resistências às vezes enormes à mudança terapêutica. A nossa conversa aqui vai se basear principalmente num capítulo do John Steiner, né? Que está lá no Envy and Gratitude Revisited. Exatamente. Steiner pega ideias do Freud, da Klein e tece uma conexão muito interessante. Ele tenta explicar por que algumas pessoas parecem, assim, presas em ciclos autodestrutivos, sabe? E o nosso objetivo aqui é desempacotar um pouco essas conexões, que são complexas mesmo. Tipo, como a visão do Freud sobre a compulsão à repetição evoluiu? Onde que entra essa história de instinto de morte? E a inveja na visão da Klein? Crucialmente, como isso aparece na clínica, né? Especialmente naquela dificuldade que alguns pacientes têm de aceitar ajuda, de aceitar algo bom que vem do outro. Preparem-se, porque a exploração hoje toca em uns pontos bem desafiadores da nossa psique e do próprio processo terapêutico. Vamos lá! Então, começando pela compulsão à repetição. Com Freud. No início ele viu um lado até positivo nisso, certo? Tipo, o paciente revivendo o passado na transferência. Sim, exatamente. O Freud viu ali uma oportunidade, né? Ao repetir as experiências passadas na relação com o analista, o paciente, ele meio que oferecia uma nova chance para compreensão e para mudança. A famosa neurose de transferência. Isso, ele falava em transformar a neurose comum, a da vida do paciente, numa neurose de transferência, que seria, teoricamente, mais curável dentro do setting analítico. Mas aí ele percebeu um lado mais sombrio, digamos assim, né? Pois é, com o tempo, ele notou que essa mesma compulsão à repetição era, na verdade, uma resistência fortíssima à mudança. Alguns pacientes pareciam buscar quase que incansavelmente resultados infelizes. Como se estivessem perseguidos por um destino maligno, ele chegou a dizer algo assim, né? Exatamente essa expressão. E foi essa observação que o levou a conectar essa compulsão tão persistente e, às vezes, tão destrutiva ao conceito do instinto de morte. Que, vamos clarificar, não é necessariamente um desejo consciente de morrer, certo? É algo mais fundamental. Isso. É mais uma força interna, uma tendência que operaria no sentido contrário ao instinto de vida. Uma força que buscaria dissolver unidades vivas, retornar a um estado inorgânico, mais simples. É como se buscasse destruir significado, estrutura, conexão. E aí é que a coisa fica mais interessante ainda. Porque o Steiner ele propõe pensar nesse instinto de morte de uma forma talvez um pouco mais específica. Correto, essa é uma formulação muito útil do Steiner. Uma força que seria caracterizada por uma intolerância, até um ódio, por tudo aquilo que representa vida, criatividade, vitalidade. E formulando assim, a conexão com a inveja, principalmente como a Melanie Klein descreveu, fica mais nítida, talvez. Fica muito mais clara. Podem ser vistas quase como duas faces da mesma moeda. Um ódio primordial direcionado àquilo que é bom, que é criativo, que nutre, especialmente se essa fonte boa é percebida como externa, como vinda de fora. Então, essa compulsão à repetição, essa resistência inflexível à mudança, nasceria desse ódio ao novo, ao criativo, principalmente quando a pessoa está na posição de receber isso. Essa é a argumentação central que Steiner desenvolve, muito apoiado em Klein. E a Klein foi fundamental ao ligar o instinto de morte diretamente à inveja. A inveja do seio bom. Exato. A inveja do seio bom como protótipo de toda bondade, generosidade e criatividade materna. Uma inveja tão primitiva e poderosa que ameaça destruir essa própria fonte de bondade, impedindo, assim, um desenvolvimento psíquico mais saudável, a integração. E essa destruição não permite que a pessoa internalize o bom, né? Fica presa nesse ciclo. Exatamente. A compulsão, a repetição, seria então a manifestação clínica dessa dinâmica. Uma resistência crônica, um ataque inconsciente a qualquer oferta de ajuda, de insight, de algo genuinamente novo e bom que o processo terapêutico possa oferecer. E tem mais uma camada aí que o Bion trouxe, né? Ele focou não só no objeto bom em si, mas no vínculo entre os objetos. Que a inveja mais intensa, mais visceral,
Não é só a mãe boa ou o seio bom, mas a relação em si, o vínculo criativo. Como a relação mãe-bebê, que é um exemplo clássico, ou, trazendo para a clínica, a própria relação analista-paciente. Precisamente, o paciente que está dominado por essa dinâmica invejosa ligada à compulsão à repetição, ele não suporta estar na posição de ser o receptor da bondade, da compreensão do analista. Por que não? Como ele sente isso? Ele sente isso como uma humilhação profunda. Ser dependente, precisar do outro, receber algo bom, isso se torna intolerável. A repetição, então, muitas vezes funciona como uma tentativa desesperada de controlar ou até de possuir essa fonte de bondade. Como assim? Possuir? Seja através da identificação projetiva maciça, onde ele tenta se colocar no lugar de quem dá, de quem sabe, de quem tem o controle, ou atacando diretamente o vínculo que oferece essa ajuda, desqualificando, rejeitando. É uma dinâmica bem complexa. Isso me faz pensar naquela ideia mais tardia do Freud, que ele ligou essa resistência profunda ao que ele chamou de repúdio da feminilidade, que é uma formulação que hoje em dia soa um tanto datada, né? Sim, essa é uma terminologia que gera muita discussão, com certeza. Mas o Steiner oferece uma releitura muito perspicaz. Ele argumenta que talvez seja mais produtivo pensar nisso não literalmente como feminilidade, mas como uma intolerância à dependência receptiva. Ah, interessante. Então não é sobre gênero, mas sobre uma posição psíquica. Exatamente, aquela posição original, infantil de ambos os sexos em relação à figura materna. A posição de precisar, de depender, de receber cuidado, nutrição, afeto. Para o paciente preso nessa dinâmica invejosa, estar nesse lugar não traz prazer ou gratidão. Traz o que então? Traz vergonha, humilhação, um sentimento de inferioridade insuportável. Nessa ótica, tanto a inveja do pênis na menina, quanto o protesto masculino no menino, que Freud descreveu, Seriam manifestações dessa mesma dificuldade, dessa preferência por estar na posição ativa de ter ou dar, em vez da posição passiva de receber. exatamente. O que é repudiado, no fundo, é essa posição de vulnerabilidade inerente à dependência receptiva. É um ataque ao vínculo criativo, onde dar e receber são complementares e necessários. A resistência na compulsão à repetição surge, então, desse ódio a esse tipo de vínculo, incluindo o vínculo analítico. Né? Que ativam a inveja do objeto primário. Sim, o trabalho da Betty Joseph é fundamental aqui também. Ela descreveu muito bem como essas ansiedades primitivas de dependência podem disparar defesas muito potentes para lidar com a inveja que surge. E que defesas seriam essas, mais especificamente? Como o paciente lida com essa ansiedade tão intensa de depender e, ao mesmo tempo, invejar o objeto do qual depende? Bom, aí entram em jogo mecanismos de defesa bem primitivos. A cisão, por exemplo, que mantém os aspectos bons e maus do objeto e do self rigidamente separados para evitar a contaminação e a ambivalência. Tipo, o analista é ou totalmente bom ou totalmente mal, sem meio termo. Isso, ou idealizado ou totalmente desvalorizado. Outra defesa central é a identificação projetiva maciça, que a gente já mencionou um pouco. É quando o paciente projeta partes indesejadas do self, especialmente essa inveja e a dependência sentida como humilhante, para dentro do analista, tentando controlar o objeto a partir de dentro ou esvaziá-lo. E a introjeção também entra aí. Também. Muitas vezes, essas defesas não operam isoladamente, elas se combinam de formas muito complexas, formando o que o Herbert Rosenfeld descreveu como organizações narcísicas. Organizações narcísicas, o que caracteriza essas estruturas? São configurações defensivas muito rígidas que têm como principal objetivo negar a separação e a diferença entre o eu e o objeto. A fantasia subjacente é a de onipotência, de autossuficiência. Para evitar inveja, exatamente. A lógica inconsciente é, se tudo que é bom é sentido como parte de mim, como meu, então não há necessidade de depender de um objeto externo bom e, portanto, não há do que ter inveja. É uma tentativa de curto-circuitar a dor da dependência e da inveja. É como se a pessoa se escondesse num retiro psíquico, como o Steiner chama.
Um lugar onde o eu e o objeto estão meio que fundidos, indiferenciados. Essa é uma metáfora muito boa, assim. Um esconderijo psíquico para se proteger da realidade externa que é percebida como ameaçadora, especialmente a realidade de objetos separados, dos quais se depende e que podem ser invejados. E sair desse retiro, imagino que não seja fácil. Pode ser bem ameaçador, né? Muito ameaçador. Qualquer movimento em direção a um contato mais real com o objeto, seja por um colapso dessas defesas ou por algum progresso terapêutico, expõe o paciente novamente à percepção da separação. E aí a inveja volta com tudo. Pode voltar com muita intensidade. Ao perceber a bondade do objeto do qual se depende, a inveja pode ser reativada. Isso levanta uma questão muito importante sobre o papel do analista nesse cenário, né? Que seria? Qual o desafio para o analista aí? Bom, por um lado, reconhecer essa dinâmica complexa no paciente, entender essa propensão dele a se sentir humilhado quando está carente e a sentir inveja quando percebe ou adquire algo bom, seja do analista ou da vida. Tem que ter muita sensibilidade para não reforçar essa humilhação, né? Sem dúvida. Mas tem outro lado também, que é o analista estar ciente da sua própria contratransferência, especialmente a sua própria inveja potencial em relação ao paciente. Inveja do analista em relação ao paciente. Como assim? Sim. Por exemplo, inveja do progresso do paciente, da sua criatividade, da sua capacidade de usar o análise. Se o analista não está atento a esses próprios sentimentos, ele pode inconscientemente acabar atacando o vínculo terapêutico, repetindo, de certa forma, a própria dinâmica destrutiva do paciente. Nossa, isso é uma camada mais de complexidade para o trabalho do analista. Ele precisa lidar com a inveja do paciente e com a própria inveja potencial. É um desafio constante. Manter a capacidade de pensar, de conter, de metabolizar essas emoções tão intensas, tantas do paciente quanto as suas próprias. Para ilustrar tudo isso, o Steiner usa um exemplo clínico, né? O caso do Sr. Y. Acho que ajuda a gente a materializar um pouco essa dinâmica. Sim, o caso do Sr. Y é muito ilustrativo dessa dinâmica de compulsão à repetição ligada à inveja e às defesas narcísicas. De forma bem resumida, claro. Claro. O que chamava a atenção nele... O Sr. Y tinha um padrão muito claro de buscar objetivos profissionais, relacionais, que invariavelmente terminavam em decepção, frustração e principalmente humilhação. Era um ciclo que se repetia. E na análise, como isso aparecia? Na análise, ele tendia a negar qualquer vínculo significativo com o analista. Rejeitado interpretações, desqualificava o trabalho, mantinha uma postura de superioridade distante às vezes. Era uma forma de evitar a dependência e a possível humilhação, talvez? Provavelmente, ele não suportava a ideia de precisar do analista ou de receber algo valioso dele. Teve um sonho recorrente interessante sobre reprovar num exame. Que indicava o quê? Inicialmente, parecia ligado a fracassos na vida. Mas depois de um período em que ele faltou algumas sessões, o foco do sonho mudou. Passou a ser mais sobre o isolamento, a perda de amigos depois da reprovação. Ele temia ter alienado o analista com as faltas, mas ao mesmo tempo rejeitava essa preocupação, negava a importância do vínculo. Mas teve algum momento, algum vislumbre de algo diferente, de uma conexão tentando emergir? Sim, pequenos sinais, muito sutis. Uma vez ele mencionou uma viagem que fez a Cracóvia, falou brevemente sobre a história judaica na família da esposa e lamentou não ter visitado Auschwitz. Interessante. O que isso poderia significar? Bom, por um lado ele reconhecia ali uma necessidade de evitar contatos muito perturbadores, o que era uma defesa. Mas, por outro lado, parecia haver uma curiosidade incipiente sobre o analista, sobre a história do analista. Talvez uma tentativa tímida de conexão. E teve um ponto crucial, né? Quando ele recebeu a notícia de que seria avô. Ah, sim, esse foi um momento muito significativo. Os sentimentos dele foram muito mistos. Ele descreveu sentir algo sinistro na sua própria falta de entusiasmo. Havia um medo ali. Medo do que exatamente? Medo de que permitir algo bom, algo novo e vivo, como um neto, ou talvez como o próprio processo analítico crescer dentro dele, seria perigoso. Seria irreversível e o deixaria vulnerável a forças internas assassinas, destrutivas. Nossa, e teve aquela frase dele sobre a gravidez, né? Isso, a nora estava com uma erupção, suspeitava-se de rubéola, o que era um risco para a gravidez. E no meio dessa preocupação, ele soltou a frase,
Não se pode estar um pouco grávido, que é uma frase forte, o que ela capturava para ele. Capturava justamente esse medo do tudo ou nada. O medo de que, se ele permitisse um pouquinho de algo bom entrar e crescer, seria um processo sem volta, que o exporia totalmente a essa dinâmica destrutiva interna, à inveja, ao ataque. Não havia espaço para uma ambivalência, para um crescimento gradual. Ele parecia oscilar muito entre minimizar os perigos e prever o desastre total, né? Exatamente. Era uma polarização. Ou ele negava qualquer risco, ou ele via a catástrofe iminente. E projetava muito isso no analista. Ele precisava se ver como o calmo, racional, enquanto o analista seria o alarmista ou o negligente. E depois de um feriado que foi desastroso para ele, como ele voltou para a análise? Ele voltou muito ressentido. O feriado tinha sido péssimo, brigas com a esposa, sentiu-se desconsiderado, e ele voltou presumindo que o analista, claro, tinha tido um ótimo descanso. Projetando a bondade no analista para poder atacar. Provavelmente. Ele rejeitava qualquer responsabilidade do analista pela melhora que pudesse ter sentido antes do feriado. Negava a conexão transferencial. Mas, no momento de mais honestidade, ele admitiu que tudo aquilo girava em torno da humilhação. A humilhação de novo. Sim, ele sentia que o analista o desprezava por sua necessidade, por seus problemas, e o desejo dele era provocar o analista, humilhar de volta, inverter os papéis. Era um ciclo sadomasoquista claro, sustentando a repetição. Entendi. Então, juntando todas as peças, essa compulsão à repetição, vista por essa lente do Steiner, da Klein, do Bion, ela é muito mais do que só reviver o passado. É uma defesa extremamente complexa e arraigada, né? Muito. É uma defesa contra a dor lancinante da inveja e contra a vulnerabilidade sentida como insuportável da dependência receptiva. É onde aqueles conceitos que a gente falou no início convergem. Exatamente. É a convergência do instinto de morte, entendido como essa força antivida, anticonexão, da inveja kleiniana, que é o ataque ativo ao bom e ao criativo, e da intolerância aos vínculos, como Bion apontou. E as defesas narcísicas que você descreveu, elas entram aí para manter esse estado. Elas são cruciais para manter a cronicidade. Porque essas defesas, como a cisão, a identificação projetiva, a organização narcísica, elas não destroem totalmente o objeto invejado, mas elas o esvaziam de vitalidade. Elas criam uma espécie de limbo, onde a repetição pode continuar indefinidamente, sem um confronto real com a alteridade e a dependência. E a dificuldade central, como ficou claro no Sr. Y, parece ser mesmo a receptividade. Essa posição de receber, que é vista como feminina no sentido pejorativo que o Freud usou, ou simplesmente como inferior, perigosa, humilhante. É isso, o paciente pode acabar se identificando com uma figura interna muito crítica e sádica, um superego, ego destrutivo, a gente poderia dizer, para evitar a todo custo essa posição de humilhação, de receber. E aí fica alternando entre desprezar os outros e se sentir desprezado. Exato, mantendo esse ciclo sadomasoquista que alimenta a própria compulsão à repetição. É um padrão muito difícil de romper. E, voltando ao papel do analista, é fundamental não ser provocado a entrar nessa dinâmica, né? Nem atacar o vínculo por causa da própria contratransferência invejosa. É um desafio constante, como eu disse. Requer muita autoanálise, muita supervisão. Compreender a inveja como um afeto universal, entender as defesas complexas contra ela e sua ligação profunda com o instinto de morte. Tudo isso ajuda o analista a tolerar e a conter essas compulsões repetitivas na clínica. Ajuda a ver isso como parte da dificuldade inerente ao trabalho analítico com certos pacientes. Bom, então, recapitulando um pouco nossa conversa. Nós exploramos a compulsão à repetição não apenas como um reviver do passado, mas como uma resistência ativa, muito profunda, ligada ao instinto de morte e, fundamentalmente, à inveja. Vimos como o medo da dependência receptiva, essa dificuldade imensa em estar no lugar de receber, e o ataque aos vínculos criativos podem alimentar defesas narcísicas muito rígidas. Isso.
leva a ciclos de humilhação, de ataque, de alternância entre se sentir superior e inferior, que acabam prendendo o paciente nesses padrões repetitivos. Isso. E para os profissionais que nos ouvem, neurocientistas, psicanalistas, psiquiatras, neurologistas, essa integração de conceitos, essa perspectiva oferece insights valiosos, eu acredito. Sobre o que, especificamente? Sobre as raízes de certos padrões destrutivos que são tão resistentes à mudança. E também ilumina as dinâmicas transferenciais e contratransferenciais extremamente complexas que podem surgir nesses casos, envolvendo inveja, receptividade, poder, humilhação. Tudo isso na relação terapêutica. Sem dúvida. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão talvez um pouco provocativa. Se a gente pode entender o tal repúdio da feminilidade do Freud como essa intolerância mais fundamental à dependência receptiva. Sim. Como será que as nossas próprias noções, sejam elas culturais ou bem individuais, sobre o que significa ser forte, ser independente, versus ser dependente, ser receptivo, e isso para além de qualquer questão de gênero? Como será que essas noções impactam a nossa capacidade, tanto como pacientes quanto como terapeutas, de formar e principalmente de sustentar vínculos que sejam genuinamente criativos e transformadores? É uma pergunta excelente. E adiciono, como a tolerância do próprio analista à sua própria receptividade, à sua própria capacidade de depender e receber, afeta o manejo clínico dessa resistência tão difícil no paciente. Fica aí para a gente pensar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda hoje. Obrigada, foi uma ótima conversa.